Caros amigos, bem-vindos ao vídeo de hoje. Falaremos sobre o processo de unificação italiana. A unificação italiana, vulgarmente conhecida como Risorgimento, foi o processo de união política entre vários reinos que compunham a Península Italiana, formando um só país, o Reino da Itália, sob o reinado de Victor Emanuel II. Para entender sobre esse evento político, precisamos voltar um pouco no tempo. À exceção dos tempos do Império Romano, nunca houve até então uma Itália unida. A Península Itálica era composta por vários reinos, repúblicas, ducados, principados e até mesmo um Estado Pontífice, cada um possuindo sua própria moeda, sistema de pesos e, por vezes, idiomas distintos. Vale ressaltar que o norte da Península Itálica estava sob o domínio dos austríacos. A Itália era predominantemente agrária e somente o reino de Sardenha-Piemonte industrializava-se durante o início do século XIX, cuja classe burguesa se tornava cada vez mais influente. O país necessitava de expandir seu mercado consumidor, e a união política sobre seu domínio era vista como uma solução para tal objetivo. O surgimento de revoluções liberais no século XIX, grupos nacionalistas surgiram com o discurso de que aqueles reinos e pequenos estados itálicos deveriam unir-se no mesmo estado-nação, a fim de aumentar sua soberania perante as grandes potências europeias como a França e a Áustria. Eles apegavam-se no discurso romântico, evocando o retorno ao passado, como nos tempos de glória de Roma. E esses sentimentos nacionalistas ficaram ainda mais intensos a partir de 1848, quando a Europa passava por uma série de revoluções denominadas Primavera dos Povos, revoluções liberais que questionavam o absolutismo e os princípios do Tratado de Viena, assinado em 1815. Houve três principais grupos que defendiam a unificação política da Itália, mas cada um defendia da sua maneira. O primeiro grupo é formado pelos neoguelfos, que eram liderados por Vicente Gilberto, e defendiam a unificação da região sob a liderança do papado. Os republicanos eram liderados por Giuseppe Mazzini, e defendia a unificação sobre a inspiração de ideais republicanos. E o terceiro grupo era formado pelos monarquistas, que desejavam unificar a região sob a liderança de uma monarquia na Casa de Saboia. Entre os grandes nomes estavam o rei daquele país, Victor Emanuel II, e o conde de Cavour. Guerras foram travadas e nos anos 1840 em prol desses movimentos. Os republicanos tentaram, mas fracassaram. Todavia, a luta reacenderia na década seguinte, um ressurgimento, como dizem os próprios italianos, encabeçado pelo reino de Sardenha-Piemonte, às mãos do primeiro-ministro Camillo Benso, ou então conde de Cavour. Este reino lideraria os demais na península, a fim de expulsar os austríacos e combater os franceses. Em 1858, o reino de Piemonte-Sardenha assina com a França um acordo contra o Império Austríaco. Nesse momento destaca-se a liderança de Cavour.
No ano seguinte, começa a Primeira Guerra da Independência contra a Áustria. Com o apoio militar da França, a guerra contra a Áustria terminou com as batalhas de Magenta e Solferino. A França retirou-se da guerra depois que a Prússia ameaçou impor uma intervenção militar e o reino de Piemonte e Sardenha foi obrigado a assinar o Tratado de Zurique em 1859. Neste, ficou estipulado que a Áustria permaneceria com Veneza, mas cedia a Lombardia ao reino do Piemonte e Sardenha. O tratado previa ainda que os franceses ficaram com os territórios de Nice e Saboia. Mais uma guerra paralela, movida por Giuseppe Garibaldi, o mesmo que lutou na Revolução Farroupilha, resultou na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Modena, além da România. Os territórios foram incorporados pelo reino de Piemonte e Sardenha após a realização de um plebiscito em 1860. Surgia assim o reino da Alta Itália. Também naquele ano, Nápoles foi conquistada após o ataque de Garibaldi ao reino das Duas Sicílias. Os estados pontífices foram estabelecidos na mesma época e o movimento resultou na ligação entre a parte sul e o norte da Itália. No ano seguinte foi criado o Reino da Itália. Faltava então anexar Veneza, ainda ocupada pelos austríacos, e Roma, onde o imperador Napoleão mantinha tropas para a proteção do Papa Pio IX. Se antes a França foi aliada na unificação, agora tinha virado a casaca, sendo contrária ao movimento, ou temeu o surgimento de uma nova potência em suas fronteiras. Mas devido à derrota na Guerra Franco-Prussiana, as tropas francesas tiveram que se retirar de Roma em 1870, abrindo as portas para a ocupação italiana na cidade. Ao fim deste processo, a Itália unificada adotou o regime de monarquia parlamentarista, mas nem tudo estava concluído. Quando Roma foi anexada, o Papa Pio IX declarou-se prisioneiro da cidade do Vaticano e recusou o reconhecimento da unificação. O pontífice chegou até mesmo a proibir os católicos de participarem da eleição do novo parlamento italiano em 1874. Uma crise política penduraria até 1920, conhecida como a Questão Romana. O impasse foi finalmente resolvido com a assinatura do Tratado de Latrão durante o governo de Mussolini.